Os irmãos abram suas Bíblias em João capítulo 13. Evangelho de João capítulo 13. A partir do versículo 21. Treze, 21. Diz assim a palavra do Senhor: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre nós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compre o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificou-a imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou: vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. E, Senhor, esta é a porção da Tua palavra para nós esta manhã. Usa, meu Deus, como instrumento da Tua mão. Ajuda-me, ó Deus, que o Teu povo esteja receptivo à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu era criança, meus irmãos, todos os anos, quando se aproximava o Natal, eu ficava numa expectativa, uma boa expectativa de participar, como sempre participávamos todos os anos, da ceia, na casa daquela que nós podemos dizer que era a nossa matriarca. Era a mulher que praticamente comandava toda a nossa família, que era a nossa tia Lourdes. E sempre na minha infância, quando chegava próximo do Natal, eu então vivia essa alegria de poder rever parentes que eu não via durante todo o ano, porque na sua casa a mesa era muito grande, muito farta, e vinha parentes de outros lugares que a gente
não via de forma costumeira durante todo o ano. Então sempre revia, sempre um daqueles tios, né? Rapaz, está maior, está com o pé maior, está grande, né? Cresceu mais um pouco. E assim a gente participava daquele momento de comunhão em torno da mesa, contando histórias que aconteceram durante o ano, se conhecendo um pouco melhor para aqueles parentes que não se conheciam tão bem. E para mim, que era criança, aquilo que era o melhor, que era no final, né, meia-noite, a distribuição dos presentes, né, a competição para saber quem ganhava mais presentes naquela noite. Mas, meus irmãos, tudo isso passou. Tudo isso acabou. E hoje é apenas uma sombra de um passado que foi muito bom, que me ensinou muitas coisas, inclusive me ensinou que o quanto é bom ter família, o quanto é bom sentar à mesa com a família, ainda que sejam por momentos tão esporádicos, ainda que seja por momentos talvez até raros para alguns, mas como é bom ter aquela sensação de proteção, de amor fraternal, de compreensão mútua, de auxílio para aqueles que sabíamos ali que estavam passando por dificuldades e que até mesmo não poderiam nem levar um prato ali para compartilhar com aquela mesa familiar. Estou dizendo isso tudo porque, meus irmãos, porque o que nós estamos vendo aqui em João capítulo 13 não é muito diferente disso. Nós estamos aqui vendo a última refeição de uma família, a última refeição dos discípulos, a última refeição do, podemos dizer, do mestre, do patriarca com seus filhos na fé, com seus discípulos. Da mesma forma que esses jantares de Natal da Dona Lourdes se tornou lembranças do passado, daqui a alguns dias essa última ceia e todos os momentos em que os discípulos passaram com Jesus também se tornaria memórias de um passado. Também se tornariam memórias de momentos únicos em que eles viveram na presença do Mestre, na presença do Rei, porque de agora em diante eles teriam que caminhar, não sozinhos, porque o Espírito Santo os ajudaria nessa caminhada, mas de forma presencial eles caminhariam sozinhos. E dadas as notícias que Jesus vai trazer a eles nesta mesa de aflição e amor ao mesmo tempo, certamente eles ficaram bem tristes com o que iria acontecer. Estamos aqui, meus irmãos, diante das últimas palavras de Jesus com seus discípulos. E neste encontro da mesa, ele provou algumas coisas. Ele provou, em primeiro lugar, o seu amor, porque ele estava ali no último ato de preparação para o Calvário, para a crucificação, por amor a cada um dos seus discípulos e por amor a cada um de nós. Ele ministrou aos seus discípulos a sua última aula de discipulado, ao separar uma bacia com água e lavar os pés uns dos outros, ali ensinar os seus discípulos a lavarem os pés uns dos outros. Ele ministrou ali sua última aula, o seu último ensino de discipulado. Além disso, meus irmãos, e aqui começa o nosso texto, ele revelou também aquele que seria o portador da traição, aquele que seria o portador do punhal por suas costas, não tanto por suas costas, porque Jesus sabia quem iria traí-lo. E ele aqui o identifica através do pegar naquele pedaço de pão. E, meus irmãos, se já não tivéssemos tantas coisas acontecendo nessa mesa, Jesus ainda se presta ao favor de instruir, como realmente aqui o fechamento da sua aula de discipulado, ele instrui os seus discípulos a firmarem um relacionamento pessoal e fraternal de amor uns com os outros. Além, evidentemente, de revelar, por último, o coração de Pedro.
A mesa, meus irmãos, que deveria ser uma mesa num momento de alegria, onde todos estariam ali comemorando a Páscoa judaica, comemorando a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Aqui nós temos um relato de não só acontecimentos presentes que estavam ocorrendo naquela mesa, como a traição, o discipulado, a revelação do coração de Pedro, mas também, meus irmãos, estamos aqui dentro de relatos que estão aqui indicando acontecimentos futuros que levariam esses discípulos, portanto, a uma profunda tristeza e medo. Eles nunca mais se sentariam à mesa com o Mestre. Eles nunca mais comemorariam a Páscoa com o seu Senhor, com o Messias, com o enviado, com o Mestre. Estavam ali, meus irmãos, comemorando a Páscoa judaica. Mas o verdadeiro sentido da Páscoa estava sendo apresentado ali diante deles. Diante dos seus olhos, Jesus estava lhes apresentando qual seria o verdadeiro sentido da Páscoa, não mais aquela Páscoa judaica de libertação do Egito, mas agora, meus irmãos, uma Páscoa em que a nossa alma foi liberta do cativeiro do pecado, nós fomos libertos do império das trevas. Jesus agora está apresentando aos seus discípulos a verdadeira razão de comemorarmos a Páscoa. E estamos aí há alguns dias da comemoração dessa Páscoa. Jesus, meus irmãos, viria daqui a alguns minutos a ser traído pelo falso discípulo chamado Judas Iscariotes, a quem Satanás usaria para que ele cumprisse, vejam só, não cumprisse o propósito de Satanás, mas cumprisse o propósito eterno de Deus, que era o seu filho no madeiro, morrendo para salvar o seu povo dos seus pecados. A mesa, portanto, meus irmãos, estava posta. E o inimigo estava ali presente, como estava presente lá no Salmo 23. Estava à mesa. Satanás só não esperava que o transbordar e derramar do cálice da ira de Deus sobre Jesus se daria não no contexto de uma derrota, se daria não no contexto de um machucar do calcanhar do filho da mulher, mas se daria no contexto da outra parte de Gênesis 3,15, no contexto de que com a sua morte ele esmagaria a cabeça da serpente. O que, meus irmãos, aos nossos olhos humanos e carnais, aos olhos humanos e carnais dos seus discípulos daquele tempo, de toda a sociedade daquele tempo, e até mesmo de Satanás, essa seria para Deus uma derrota. Mas na verdade foi o cumprimento da promessa de vitória sobre o pecado e a morte. Meus irmãos, uma triste mesa sim, porque ali em que pese Jesus ainda estar ensinando os seus discípulos, ali também estava o seu algoz, o seu traidor, aquele que feriria o seu coração, porque quando Judas chega com os soldados romanos e alguns sacerdotes lá no Getsemane, Jesus o recebe dizendo: faça o que você veio fazer, meu amigo. Ou em alguns textos, você me trai com um beijo. Uma mesa, meus irmãos, triste, mas uma mesa profética. Jesus vai, a partir de agora, enfrentar toda uma aflição. E por que ele vai passar por toda essa aflição? Por um único motivo: porque ele nos amou. Porque ele nos ama. Olha o que diz o versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade, vos digo, que um dentre vós me trairá. A angústia também tomou a conta do coração de Deus. A angústia também tomou conta do coração do Filho de Deus. A angústia, a aflição também tomou conta do coração de Jesus. Pois ele sabia, meus irmãos, o que iria sofrer depois daquela refeição. Ele sabia o que iria sofrer depois que Judas fosse embora para traí-lo por algumas moedas de prata. Nós jamais, meus irmãos, compreenderemos
verdadeiramente o tamanho dessa aflição, ou a dor que essa angústia ocasionou ao coração de Cristo. Isso é para nós inalcançável. Por mais que você seja traído nessa vida, por maiores que sejam os seus sofrimentos e as suas dores nesta vida, jamais poderá ser comparado ao que Cristo sofreu em aflição e angústia. Por quê? Porque Ele nos amou. E sofrendo, meus irmãos, nesse momento pela traição de Judas, uma pessoa com a qual ele andou por 3 anos e pasmem, certamente desde o início, desde a sua escolha, Jesus já sabia que Judas seria o seu inimigo, o seu traidor. Imagina andar 3 anos, estabelecendo uma relação de amizade com alguém que você sabe que daqui a 3 anos irá traí-lo. Mas não é qualquer traição, não é uma fofoca feita dentro da igreja, não é uma fofoca feita a respeito do filho, da esposa, do marido de alguém na igreja. É uma fofoca, meus irmãos, que vai levá-lo à morte. É uma traição que vai ceifar a sua vida. Me lembrando aqui como aconteceu tantas e tantas vezes no processo da Covid-19, né? Quantas pessoas foram denunciadas aí por vizinhos porque estavam só orando com um grupo dentro de casa. Ou então batendo um parabéns para você para um aniversário com 3, 4 pessoas dentro de casa. E seus vizinhos denunciaram, dizendo: estão fazendo festa dentro da sua casa. A ingratidão, meus irmãos, causa grande angústia. Citando o exemplo de Davi, o quanto o coração de Davi ficou angustiado com a traição do seu filho Absalão. Quanto de aflição Davi se alimentou quando recebeu a notícia de que seu filho passaria a persegui-lo. Não só isso, tomou suas mulheres no seu palácio, ainda queria tomar todo o seu reino. Imagine, meus irmãos, quantos cálices de angústia Cristo bebeu para consumar a sua obra de salvação. Além de beber o cálice da angústia, Ele ainda levou sobre si todos os nossos pecados. O texto também vai nos ensinar, além desse amor inigualável de Cristo por nós, um amor que o levou à angústia, um amor que o levou ao sofrimento, um amor que o levou à morte, mas também o levou à ressurreição. Nós ainda vemos aqui, meus irmãos, como que Satanás sonda os corações daqueles que são inclinados para o mal. Olha o que o texto diz no versículo 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Nele quem? Judas Iscariotes. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Com quem Jesus estava falando? Com Judas ou com Satanás? João é claro em nos dizer: olha, não era mais Judas, mas agora era Satanás que estava em Judas. E Jesus diz: vai lá, Satanás, vai fazer, vai cumprir o teu propósito. Que na verdade entre Elias não era o propósito de Satanás, mas era o propósito de Deus. O quanto, meus irmãos, o quanto que Satanás sonda os corações daqueles que são maus. Nesse momento já era tarde para Judas. Poderia Jesus ali ter feito uma reunião de libertação, um culto de libertação para expulsar os demônios que estavam ali, para expulsar Satanás de Judas? Sim. Aliás, tendo ali a presença da luz do mundo, tendo ali a presença do príncipe da paz, do Pai da eternidade, do Criador de todas as coisas, Satanás nem mesmo teria, meus irmãos, o poder de chegar perto daquela mesa. Mas ele só chegou porque houve a permissão do Senhor. E ele só entrou em Judas porque Judas já possuía um coração e não estava completamente entregue ao seu Senhor e Rei.
A estratégia de Satanás, meus irmãos, continuou idêntica à do Éden. Sugestão e ordem. Bate a porta para entrar. E se tiver permissão, ele controla toda a casa. Judas, portanto, agora estava controlado por Satanás, porque o seu coração já se inclinava para o mal. E nós devemos ter cuidado, meus irmãos, como diz Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 7 da sua carta: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Judas não resistiu ao diabo, ele não resistiu a Satanás. E começamos claramente a ver indícios de como era o coração de Judas, quando aquela mulher derrama daquele bálsamo, daquele perfume sobre os pés de Jesus, lavando-os e enxugando-os com os seus cabelos. E Judas diz: mas poderíamos vender esse bálsamo, poderíamos vender esse perfume, e o lucro disso daríamos aos pobres? Quão bonzinho Judas era. Mas essa não era a sua intenção. Já vimos ali no primeiro momento a intenção maligna do coração de Judas. Ele não entendeu o que aquela mulher estava fazendo, porque o seu coração não estava no seu Senhor. Ele não entendeu que Jesus era merecedor de ter seus pés lavados, não por água, mas por um perfume, por um doce perfume, precioso, valioso. Não nos enganemos, meus irmãos. Os nossos corações podem se tornar insensíveis, cauterizados e mortos. Basta dar ouvidos à voz da insensatez. Basta nos acostumarmos com o mal. Basta alimentarmos os maus pensamentos, aceitarmos falsos ensinos ou conceitos. Essas são sementes, meus irmãos, que podem encontrar lugar no coração de qualquer homem. E uma vez que essas sementes são semeadas neste coração, elas crescem e produzem frutos para a morte. Esse texto, portanto, meus irmãos, nos convida a vigiarmos com intenso zelo os nossos corações, como o próprio livro de Provérbios nos ensina a cuidarmos do nosso coração, porque ele é fonte não só de vida, meus irmãos, mas eu quero aqui ter tua licença e literalmente dizer, completar aquele provérbio: o nosso coração também pode ser fonte de morte, não só para nós, como para os que estão à nossa volta. E o coração de Judas, ele não foi bem cuidado, e por isso levou o nosso Senhor à morte. Tenhamos, portanto, cuidado, meus irmãos, para que não venhamos a ceder às primeiras tentações do pecado. Mas essa mesa não é uma mesa só de aflição. Ela não é uma mesa só de dor. Ela não é uma mesa só de angústia. Mas ela é uma mesa também onde o amor do Pai foi glorificado. Ela é uma mesa também onde o Filho está sendo glorificado, meus irmãos, porque o texto vai nos ensinar que na crucificação de Cristo, o Pai e o Filho foram glorificados. Olha o que diz o versículo 31. Quando ele saiu, quando Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Vou travar a língua aí para nos complicar, né? Essas palavras, meus irmãos, essas palavras de Jesus podem não ter sido entendidas naquele primeiro momento por seus discípulos, porque para eles eram palavras misteriosas, pois o que eles vão presenciar daqui a algumas horas, a agonia e a morte da cruz, não deveria parecer para aqueles homens a glorificação do Filho,
a glorificação do Pai no Filho, a glorificação do Filho no Pai, e uma glorificação completa da Trindade naquela obra do Calvário. Não, para eles não deveria parecer isso, porque não era essa imagem do Messias que eles tinham aprendido nas suas aulas de escola bíblica dominical, nas sinagogas, todos os domingos pela manhã. Não foi isso que eles aprenderam. A crucificação, meus irmãos, vai ensiná-los na ressurreição de Cristo, que ela redundou em glória para Deus, exaltando a sua sabedoria, a sua fidelidade, porque Ele cumpriu a sua palavra, a sua santidade, o seu amor. Deus, como nós vemos lá em Isaías 53, Deus planejou e executou um plano de salvação inigualável, onde a justificação, através do derramar do sangue de Cristo naquele madeiro, consumou não só o perdão, mas consumou também a reconciliação do pecador por Cristo, que satisfez as reivindicações da lei com o nosso grande substituto. Até esse momento, ninguém conseguiu completar ou conseguiu cumprir com excelência a lei, mas Cristo a completou, a cumpriu e reivindica em Deus o cumprimento dela por nós como nosso substituto naquele madeiro. O Filho, portanto, meus irmãos, ele foi glorificado por sua compaixão, por sua paciência, por seu poder, por sua autoridade, mas em resumo, meus irmãos, ele foi glorificado pelo seu amor, com que nos amou e nos amou até o seu próprio Filho. Derramou o seu sangue no maldito madeiro, como qualquer outro homem comum, mas o pior, sendo ali injustiçado, escolhido no lugar de um ladrão, posto entre ladrões, morto como um marginal do seu tempo, porque nos amou. Lavando-nos dos nossos pecados, onde cada um deles foram depositados sobre ele, e mesmo, meus irmãos, podendo, se assim desejasse, se assim quisesse, dar ordens aos seus anjos para livrá-lo daquele madeiro, ele escolheu morrer. Ele escolheu morrer em nosso lugar, porque nós não seríamos capazes de, além de cumprirmos a palavra, vencermos a morte. Ele venceu a morte por nós, e não só a morte, ele também venceu o pecado, venceu o autor do pecado, venceu o que propaga o pecado, venceu o que controla através do pecado, esmagando a cabeça da serpente. Com o seu ato, meus irmãos, não só nos ensinou apenas o seu amor e o amor do Pai por nós, mas também nos ensinou a amarmos uns aos outros. Versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Meu querido irmão, minha querida irmã, uma das evidências de um discípulo de Cristo é o seu amor fraternal. Aquilo que Jesus chama de novo mandamento, não pelo fato de ser um novo mandamento, porque não era, ele já havia falado sobre esse amor em outros lugares, em outros momentos, em outras passagens, mas pelo simples fato, meus irmãos, que a partir de agora esse passará a ser o mais importante entre aqueles discípulos. Para que eles sobrevivessem a tudo que viria após a morte de Jesus, eles precisariam nutrir uns para com os outros um amor fraternal como nunca antes eles haviam alimentado. Porque o amor fraternal, meus irmãos, ele autentica a vida cristã.
O amor fraternal, ele prova a veracidade de uma vida com Deus, pois quem não ama, não anda com Deus. O mesmo homem, o mesmo apóstolo, o mesmo servo do Senhor, João, na sua primeira carta, na sua primeira epístola, já lá no finalzinho das Escrituras, ele vai dizer que Deus é amor. E se aqueles que são reconhecidos ou se dizem discípulos de Deus não amam uns aos outros, então o amor de Deus não está neles. Jesus então diz para estes homens: vocês precisam a partir de agora andarem em amor. Como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus próprios interesses. Olha aí, fala Deus. O amor não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera. O amor não se ressente do mal. Não se ressente do mal. Não se alegra com injustiças, mas regozija-se com a verdade. Quem ama tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Devemos, meus irmãos, portanto, abominar a inveja, a malícia, os ciúmes. Não são sentimentos que são fruto do Espírito Santo, mas são sentimentos, meus irmãos, fruto de corações pecaminosos que não contribuem para o avanço do corpo. E vamos ser sinceros, a pior coisa que o incrédulo pode ouvir de um cristão são palavras negativas sobre a igreja. Nunca fale mal da igreja na frente de um ímpio. Ame a sua igreja mesmo com todos os defeitos dela. Ame os seus irmãos mesmo com todos os defeitos dele. Porque é esse convite que Jesus nos faz, é esse novo mandamento que Ele nos ensina: amarmos uns aos outros, como o Pai nos ama, nos amou ao ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Por último, meus irmãos, esse texto também nos ensina, e já nos ensinou em textos anteriores, ainda no capítulo 13, no lavar de pés de Jesus. Esse texto, capítulo 13, vai fechar com chave de ouro, assim que as pessoas dizem, né? João vai fechar esse texto de forma brilhante. Porque da mesma forma que ele demonstrou a ignorância de Pedro ao não querer, não permitir, tentar não permitir que Jesus lavasse os seus pés, ao ponto de Jesus ter que repreender e dizer: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Agora, mais uma vez, Jesus vai revelar a ignorância do coração de Pedro. E nos últimos versículos, meus irmãos, do 36 ao 38, Pedro vai novamente se colocar diante de Jesus, dizendo aquilo que ele não sabe, que não conhece e para o qual ele ainda não estava preparado. Mas, Senhor, para onde o Senhor vai? Eu também quero ir. Por enquanto, Pedro, você não pode ir para onde eu vou. No futuro você vai, mas por enquanto você não vai para onde eu vou. E Pedro, então, na sua ignorância santa, ou não, na ignorância do seu coração soberbo, altivo, ele então diz a seguinte palavra para Cristo: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida. De fato, meus irmãos, se nós olharmos para toda a história de Pedro, ele entregou a sua vida por Cristo. De todo, ele não mentiu. O problema é que ele não estava falando para algo futuro, daqui a vários anos. Ele estava falando para o seu presente. Senhor, agora, eu dou a minha vida por ti. E Jesus vai dizer a ele, versículo 38, respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade, te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes.
Meus irmãos, Pedro não estava preparado para o que viria, mas a sua arrogância não lhe permitiu enxergar. Meus queridos irmãos, nós não estamos preparados para falar coisas diante de Deus ainda. Há muitas coisas que nós falamos em nossas orações, em nossas petições, que nós conversamos e falamos com Deus, que talvez nós ainda não estejamos preparados para falar com Deus. O coração do homem ele é soberbo e arrogante. Às vezes nós achamos, meus irmãos, que nós podemos fazer muita coisa, quando nós não podemos fazer absolutamente nada. Porque se não fosse o Espírito de Deus em nós, não faríamos nada. Não conseguimos nem fazer um louvor direito, meus irmãos. Somos atrapalhados por nós mesmos ou por algo que possa ter acontecido, mas não conseguimos fazer diante de Deus o básico. Mas ainda assim, de vez em quando, a arrogância do nosso coração, a presunção da nossa alma, acha, entende que pode ir além, quando nós nem temos ainda os fundamentos, os alicerces preparados. Não é verdade aí com as nossas engenheiras? Nós não temos nem os alicerces preparados e já queremos preparar o primeiro andar, já queremos passar para o segundo, para o terceiro, para o quarto. O prédio vai desabar. E o prédio de Pedro desabou. De uma forma triste, porque se cumpriu o que Jesus falou mais à frente. Um autor chamado J.C. Ryle disse que, abre aspas, a semente de todos os pecados encontra-se dormente, ou seja, encontra-se dormindo no nosso coração. E quando ela é despertada, precisa apenas de uma única ocasião, um único descuido, ou do retraimento da graça de Deus por um único instante, a fim de que produza abundantes frutos de pecados. Não podemos nos esquecer, meus irmãos, que Adão ainda habita em nós. E quando Ryle fala a respeito dessa semente dormente no nosso coração, ele está falando de Adão. Adão pode até estar por alguns minutos dormindo no seu coração. Mas qualquer resquício de abandono da graça de Deus, qualquer resquício, meus irmãos, como Ryle diz aqui, né, qualquer ocasião, qualquer descuido, qualquer retraimento da graça de Deus, o que vai acontecer, meus irmãos, esse Adão vai acordar, vai dominar, vai agir e vai nos conduzir ao pecado. E vamos conviver com ele, dormindo ou acordado até o último dia das nossas vidas. Paulo diz ainda, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Pedro se ajeitou na mesa, estufou seu peito e falou, morro por ti. Repito, de todo ele não estava mentindo, porque ele vai morrer por Cristo. Não a mesma morte, mas ele vai pedir, eu não sou digno de morrer como Cristo morreu. Me coloca de cabeça para baixo. Ele vai de fato entregar a sua vida a Cristo, mas não sem antes entender tudo o que Cristo falou. E nós vamos ver isso lá no final do Evangelho de João. Não é para hoje, mas quando Jesus faz a Pedro algumas perguntas. Ele só vai entender quando as perseguições começam a chegar e a arrebatar a sua paz. Ele só vai entender quando ele anda pelas ruas de Roma, quando ele tem notícias das ruas de Roma, onde cristãos estão sendo feitos de tochas humanas, estão sendo crucificados, estão sendo caçados por mais um representante de Satanás nesta terra, ou pelo próprio. Ele só vai entender o que Cristo fez naquela cruz,
quando ele, de fato, tiver um encontro com condições análogas às que Cristo viveu. Quero concluir, meus irmãos, com alguns ensinos que nós podemos refletir e extrair desse texto. De fato, temos diante de nós uma refeição de aflição e amor. Um amor aqui que foi testemunhado e provado, porque Cristo não provou o seu amor com suas palavras naquela mesa, ele provou o seu amor permitindo-se estar naquele madeiro, crucificado, derramando o seu sangue, perdendo a sua vida. E quão grande prova de amor, meus irmãos, Cristo nos demonstrou a morrer por nós. Mesmo sendo traído, ele amou até mesmo o seu traidor. Cristo cumpriu o seu último discipulado para com os seus discípulos. Ele ensinou-os a amar uns aos outros e ele amou aquele que o traiu. Ele amava os fariseus que os perseguiam. Ele amava os saduceus, os escribas. Ele amava até mesmo os governantes que permitiram que ele fosse lançado no madeiro. Ele amou até mesmo os sacerdotes que lutaram bravamente por matarem Jesus. Ele amou até mesmo aquele ladrão que o rejeitou na cruz. Amou também o outro que ele levou para o paraíso. Ele ama, meus irmãos, até mesmo aqueles que até hoje o rejeitam. Porque ele ama a sua criação. Porque quando ele acabou de criar, ele disse: eis que tudo é muito bom. Ele ama a todos. Não salvará a todos, mas ele ama toda a sua obra de criação. E ele provou e prova do seu amor, porque ele ocupou aquele madeiro para remir os pecados, como dizem as Escrituras, de toda a humanidade. De toda a humanidade. Ele também nos ensinou, através do seu amor, a amar como ele amou. Não um amor humano, não um amor carnal, não um amor levado ou conduzido por interesses espúrios. Não, meus irmãos, mas ele nos ensinou um amor sacrificial. Um amor onde a vontade do nosso próximo é mais importante que a nossa. Um amor onde a tribulação e o problema do nosso irmão é maior e mais importante do que o nosso. Um amor registrado por Paulo em Filipenses. Quando Paulo diz que nós como igreja, deveremos considerar os nossos irmãos maiores do que nós. Um amor esse que alcançou o coração de Paulo de tal forma que o próprio apóstolo, em determinados momentos, vai dizer: olha, eu sou o pior dos pecadores, quando na verdade nós olhamos para os escritos de Paulo, nós olhamos para a vida de Paulo, não de Saulo, e nos perguntamos como este homem, esse santo homem, que escreveu todas essas epístolas que até hoje são a base da doutrina da Igreja de Cristo, como este homem poderia declarar que era o pior dos pecadores? Quem sou eu então? Perto de toda a obra de amor com que este homem, Paulo, amou a igreja, ao ponto de também no livro de Filipenses declarar: eu já queria estar com Cristo, mas se ainda estou aqui é porque Cristo ainda tem propósitos não para a minha vida, no sentido de que para me abençoar, não, mas para que eu seja instrumento nas mãos de Cristo para ser abençoador das igrejas. Era um homem que colocava as igrejas no primeiro lugar, não importava se ele passava fome, frio, naufrágio, era chicoteado várias vezes, não importa o que ele passava, se era picado por serpentes ou por víboras, o que importava para Paulo é ver o crescer da igreja e da obra de Jesus.
Mesmo conhecendo, meus irmãos, eu quero terminar com essa frase. Mesmo conhecendo o nosso coração, Jesus foi até o fim por cada um de nós. Mesmo conhecendo as fragilidades da nossa alma, os nossos pecados, Ele foi até o fim, por amor a cada um de nós. Senhor, obrigado por tão grande prova de amor, com que o Senhor, antes do mundo ser fundado, nos amou. Obrigado, Senhor, porque as Tuas palavras nesta mesa, palavras de aflição, de angústia, mas também palavras de amor, elas não alcançaram só os corações dos seus discípulos que assentaram à mesa contigo naquele dia, mas elas alcançaram o coração de toda a tua igreja através dos séculos e alcançará até o fim. Porque são palavras para nós de vida, são palavras de refrigério, são palavras de consolo. Ainda que não de forma física, mas nós sabemos, Senhor, que hoje, espiritualmente, o Senhor se faz presente entre nós e sentará à mesa conosco. Assim como foi com os seus discípulos. Mas não mais, Senhor, com aflições e angústias. Mas agora, Senhor, alegremente, celebrando a Tua obra de vida, morte e ressurreição, e aguardando a Tua volta, quando todas as coisas serão consumadas no céu e na terra, quando o universo será revelado na Tua presença, ou quando o Senhor há de se revelar a toda a humanidade, desde Adão até o último a nascer. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação operada em todos nós. Eu abençoo os elementos que serão agora entregues ao Teu povo. Abençoe o pão, abençoe o cálice. Que possamos, ó Deus, receber de Ti, renovar da Tua aliança e da Tua unção sobre cada um de nós nesta manhã. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém.